Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. Irmãos, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Só até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, que é o motivo de nós estarmos aqui reunidos nessa noite, porque um dia o Senhor nos alcançou. Lá na eternidade, meu Deus, o Senhor nos escolheu e no tempo o Senhor nos atraiu com uma graça irresistível por meio, meu Deus, do teu Santo Espírito, por meio de ouvirmos a tua santa palavra. E eu quero pedir que nessa noite o Senhor seja engrandecido, meu Deus. Se faça presente por meio da pregação, para que nós sejamos alimentados e que, ouvindo a tua palavra, meu Deus, os nossos corações sejam transformados de glória em glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência, à exposição das doutrinas, as 5 doutrinas da graça. E nessa noite nós vamos falar da doutrina mais incrível, mais maravilhosa das doutrinas sobre a salvação do nosso Deus, as doutrinas bíblicas, chamada graça irresistível. É muito comum também a gente ouvir falar sobre essa doutrina chamada de chamado eficaz ou vocação eficaz, E nós vamos ver essa doutrina bíblica, esse chamado eficaz, na vida de Levi, filho de Alfeu, conhecido também Mateus, o apóstolo. Levi aqui, trata-se de Mateus. Então, durante a pregação, possivelmente os irmãos vão ouvir ou falar Levi ou falar Mateus, mas trata-se da mesma pessoa. E quem era Levi ou Mateus? A Bíblia dá pouca informação sobre esse apóstolo. Quase não tem muito relato, quase nada sobre Mateus. Pouca coisa. Mas fica evidente no texto em que a gente leu que Mateus ele era um publicano. E publicano era cobrador de impostos. Mateus, ele era judeu, mas ele trabalhava a serviço do inimigo. Qual inimigo? Eu estou falando de Roma. Era uma época em que Roma dominava o mundo. E Roma havia também subjugado os judeus. Então Mateus ele era muito mal visto. Ele era desprezado. Na verdade, ele era odiado pelos seus irmãos judeus. Você imagine, você morar em uma determinada nação, em um país, e aí vem outra nação e luta com você, luta contra a sua nação e vence. E agora aquela nação que venceu, ela vai dizer quais são as regras do jogo. Ela que manda. E ali você está numa situação você está subjugado, você está cativo àquela nação. E Mateus, ele vai trabalhar para coletar dos seus irmãos os impostos. Mateus era visto possivelmente como ladrão, porque a história diz que havia um costume onde os cobradores de impostos eles cobravam além
do que era estipulado. Eles faziam isso para seu benefício. Então Mateus, ele era um homem, ele era desprezado pela nação, pela sua própria nação. Na verdade, vamos dizer que Mateus, ele tinha a pior profissão que alguém podia ter naquele tempo. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos, a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto, diz que Jesus viu Levi, que é Mateus. O texto diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. É interessante porque a gente lê o texto e começa a pensar: o que Jesus viu? Será que Jesus viu um homem bom? Quando ele olha para Levi, ele viu um homem justo? Será que Jesus olhou para Levi e viu em Levi um homem que estava buscando a Deus ardentemente? Ou que era alguém empenhado em fazer o bem? Nós sabemos por meio do Evangelho que a resposta para essas perguntas é não. Como está escrito em Romanos 3,10, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o que Jesus viu em Mateus, viu em Levi, para que o atraísse? Nada que viesse de Levi. Nada que viesse da parte de Mateus. Mas eu quero dizer para os irmãos também, com base nas Escrituras, em tudo que a gente já aprendeu sobre essas doutrinas, que Jesus viu em Levi um eleito. Jesus veio a esse mundo para buscar as suas ovelhas, para chamar os seus, para chamar aqueles que foram predestinados por Deus, eleitos antes da fundação do mundo. Então, nós sabemos que Jesus viu sim ali um pecador perdido que precisava de salvação. Não é que Jesus foi atraído por algo que viesse da parte de Mateus, mas é porque Mateus foi escolhido para ser santo, irrepreensível perante Deus. Como diz em Efésios 1, do 4 ao 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Irmãos, Jesus viu Levi. Mas Levi não estava vendo Jesus. Levi não estava buscando Jesus. Levi nem ao menos acenou para Jesus. Jesus não foi ao encontro de Levi porque Levi ouviu falar de Jesus, e Jesus ia passando e Levi de repente chamou por Jesus, como alguém que precisasse da graça de Deus, ou que estivesse reconhecendo Jesus Cristo. Não, Levi nem estava vendo Jesus. A Bíblia diz que Jesus ia passando e viu Levi sentado na coletoria. Então, Levi não estava buscando Jesus. Ainda assim, Jesus está indo chamar Levi com um chamado irresistível. Porque o eleito, irmãos, ele não pode resistir ao chamado soberano de Deus. O chamado de Deus na vida dos eleitos é um chamado que não pode ser frustrado. Se bem, irmãos, que, na verdade, todos os homens, o que eles realmente fazem é resistir à graça de Deus.
não ache que é contraditório o que eu estou falando aqui agora. Porque até mesmo os eleitos, eles resistem à graça de Deus. É isso que todos os homens fazem. Todos os homens ouvem o Evangelho e rejeitam o Evangelho, inclusive os eleitos de Deus. É isso que os seres humanos fazem. Eles não buscam a Deus porque ele não pode ir contra a sua natureza. É contra a natureza humana buscar a Deus. É contra a natureza humana ir de encontro ao objeto da sua inimizade. Mas então, como que eu venho falar para vocês de graça irresistível? Eu acabei de dizer que os eleitos não resistem e agora eu estou dizendo que os eleitos resistem. Eu quero dizer para os irmãos que está escrito em Romanos 8, versículo 7, que a mente do homem é inimiga de Deus e não está sujeita à lei de Deus. O homem não pode escolher de fato aquilo que é o objeto da sua inimizade. A mente do homem é inimiga de Deus, não está sujeita à lei de Deus. Jesus disse em João 15,16, não foste vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Jesus também disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E essa inimizade que há entre o ser humano e Deus, somente na vida dos eleitos, ela vai ser tirada, vai ser quebrada, vai ser destruída a inimizade que há entre os eleitos de Deus e o próprio Deus. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que quando Deus chama um eleito, que é aquilo que nós chamamos de graça irresistível, está falando de um momento determinado por Deus, no tempo, na história, em que Deus vai chamar de uma forma que o seu eleito não pode resistir. Até que chegue esse dia, até que Deus chame dessa forma soberana, o eleito resiste. Mas a partir do momento que Deus chama, com o seu chamado soberano, com a sua graça irresistível, então o pecador ele se rende diante de Deus. E Levi foi um eleito de Deus. Por isso recebeu uma graça irresistível, uma graça eficaz. Então todos os homens fogem de Deus. Porém, os eleitos serão atraídos com uma graça soberana, transformadora e irresistível. Segundo ponto. Eu quero falar sobre aquilo que Jesus fala para Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. A conversa de Jesus foi muito curta com Levi. É o que nós, de fato, podemos chamar de graça soberana, chamado eficaz. Não precisou que Jesus insistisse muito com Mateus, porque naquele momento, aquele ali era o momento de Jesus chamar o seu eleito. Jesus foi lá com esse propósito. Então, irmãos, Jesus ele não foi pragmático com Levi. O que é pragmático, Manuel? Pragmático, irmãos, o pragmatismo é uma prática muito comum hoje dentro das igrejas, onde os pregadores eles se preocupam com a quantidade de gente que eles vão atrair. Então eles vão inventar um monte de forma para atrair as pessoas para aquele local onde eles pregam as suas mentiras. E a coisa mais perversa que eles fazem é descaracterizar Jesus Cristo. Eles apresentam Jesus Cristo como alguém que está implorando para ser aceito.
Mas Jesus não ficou implorando, feito um pobre coitado, para Mateus. Como não faz isso com ninguém? Jesus não ficou barganhando a vinda de Mateus, prometendo a Mateus riquezas, bem-estar, prosperidade, qualquer coisa dessa terra. Porque esses pregadores pragmáticos, eles apresentam um Jesus totalmente dependente emocional do pecador. Então Jesus, ele não disse algo do tipo, eu te amo, Mateus. É isso que eles dizem, Jesus te ama. Eles não apresentam o evangelho. Me aceite, Mateus. Eu vou te dar tudo que tu quer, Mateus. Não combina em nada com a Bíblia, irmãos. Combina em nada com o evangelho. Então, esses pregadores perversos, movidos por topo e ganância, para atrair multidões, eles transformam Jesus num coitado. Alguém que diz assim, do que você está precisando hoje? O que é que você precisa? Você precisa de dinheiro? Você precisa de uma casa? Você precisa de um carro? Você precisa de um emprego? Você precisa alcançar os seus sonhos? E Jesus não é assim. Esse não é o Jesus da Bíblia. É como se Jesus estivesse dizendo assim, Mateus, eu estou disposto a te dar tudo que tu quer, porque eu sou dependente de ti. E Jesus não precisa de ninguém, irmãos. Jesus não precisa de nenhum de nós aqui. De nenhum. Jesus, ele é autossuficiente. Jesus é Deus. Jesus, ele é o soberano, o todo-poderoso. Ele não precisa de mim e não precisa de ninguém aqui de vocês. De ninguém. Quando Jesus chama os pecadores ao arrependimento, é uma grande demonstração da sua graça e do seu amor. Não é porque ele viu algo maravilhoso em nós, que ele ficou, uau, espantado conosco. É triste, mas é assim que muita gente trata o evangelho, tanto pregadores como os seus ouvintes. Mas Jesus chega para Mateus e disse apenas, siga-me. Irmãos, o chamado soberano de Jesus, o chamado de Deus a um pecador, produz aquilo que ele mesmo está dizendo. Aquilo que ele deseja. O chamado de Jesus não pode de maneira alguma ser frustrado. Porque o chamado de Jesus não é como quando nós vamos falar com os nossos filhos e a gente diz, menino, faz isso. E ele diz, vou já. E nunca vai. Não é como quando você pega o telefone e liga para um cara entregar o bujão para você, o seu botijão secou, e ele diz, chego agora, e só vem chegar, depois já passou do horário do almoço. O chamado de Jesus produz o que ele deseja. Então é impossível resistir ao chamado. Irmão, Jesus é aquele que disse, haja luz, e houve luz. Quando Jesus disse, haja luz, a luz não se omitiu ou ficou tentando fazer uso do seu livre-arbítrio, para dizer, peraí, eu vou já. Quando Jesus disse, haja luz, a luz então aconteceu. Ela passou a existir. Jesus é aquele que estava dormindo sereno num barco, enquanto os seus discípulos estavam desesperados, no meio de uma terrível tempestade. E Jesus tranquilamente se levanta, ergue a sua voz e dá uma ordem para o mar. Aquieta. E o mar se aquieta. E ele diz, ele dá ordem aos ventos, e os ventos emudecem. Então, como um eleito de Deus pode resistir a um Deus assim? A um Deus que dá ordem para que algo passe a existir, como a luz, no tempo, no espaço. Então, o chamado irresistível também é como
quando ele chamou Lázaro, que estava morto há 4 dias. E Jesus mais uma vez ergue a sua voz e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro simplesmente levantou. Porque o chamado de Jesus produz o ato, produz o acontecimento. Irmãos, a graça, ela é irresistível por causa da soberania daquele que chama, por causa do poder daquele que chama, por causa da majestade daquele que dá a ordem. É por isso que a graça é irresistível. É porque é Jesus que diz: haja, faça, e é feito. E isso é inquestionável. É isso que a Bíblia, que as doutrinas da graça são doutrinas bíblicas. É isso que nós chamamos de graça irresistível. Outro exemplo belíssimo de graça irresistível é o chamado de Paulo. Irmãos, quem era Paulo? Quem era Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo? Era um inimigo da igreja. Era um perseguidor ferrenho da igreja. Paulo foi aquele, irmãos, que segurou as vestes de Estevão, enquanto Estevão era apedrejado. Atos 7, versículo 58. Paulo consentiu no apedrejamento de Estevão. Atos 7, versículo 60. Paulo entrava nas casas, invadia as casas dos cristãos e arrastava homens e mulheres e jogava na prisão. Atos 8, versículo 3. Irmãos, o respirar de Paulo era ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus. Paulo era uma besta selvagem. Paulo era como um predador em busca da sua presa. Paulo perseguia a igreja de Jesus Cristo. Mas, assim como Levi, assim como todos aqueles que foram chamados, não estou falando apenas daqueles homens que tiveram um papel importante nas Escrituras. Cada um eleito é chamado dessa forma, irresistivelmente. E Paulo, ele de fato, as Escrituras mostram que Paulo era um homem sanguinário. Só que Paulo não contava com uma coisa. Havia na agenda de Deus, digamos, podemos dizer, o livro da vida. O nome de Paulo estava escrito lá. Existia, irmãos, na mente de Deus o dia e a hora em que Deus ia chamar Paulo. Então, certa vez, Paulo estava indo para Damasco. E Paulo levava consigo a autorização do sumo sacerdote para perseguir, prender, torturar e fazer o que quisesse com cristãos. Mas naquele dia, a caminho de Damasco, a graça irresistível alcançou Paulo. E ele literalmente foi derrubado. E a glória do Senhor cegou os olhos de Paulo. E Jesus diz assim: continua a tua viagem, Paulo. Jesus antes, na verdade, do meio daquela luz que cegou os olhos de Paulo, saiu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmãos, e aquela fera indomável, aquele leão voraz, se transformou-se num gatinho e disse assim: quem és tu, Senhor? Paulo agora tinha um Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Jesus
manda Paulo continuar a viagem dele para Damasco. E depois Jesus manda um crente ir ao encontro de Paulo e orar por ele, para restituir a visão de Paulo. Então, irmãos, há quem diga que Deus deixa o homem livre para escolher. Mas naquele dia Jesus derrubou Paulo, seus olhos foram cegados. Jesus cegou os olhos de Paulo. Deixou Paulo cego por 3 dias. Onde Paulo não enxergou nada, nem comeu e nem bebeu. E o que nós vemos é que Paulo não resistiu ao chamado de Deus. Paulo não ofereceu resistência. Será que Paulo nunca tinha ouvido falar no Evangelho de Jesus Cristo? É lógico que ele tinha ouvido. Era por isso que ele perseguia. Ele não ia perseguir algo que ele não conhecesse. Ele tinha o conhecimento de que havia a pregação, de que o Messias havia chegado, que havia sido crucificado. Então, Paulo havia recebido um certo chamado, que nós chamamos de chamado geral. Mas Paulo até então não tinha recebido o chamado especial, a graça irresistível. Então Paulo não olhou para Jesus e disse assim: como assim? Você me derruba, você me cega, você me dá ordens, e o meu livre-arbítrio? E os meus direitos? Paulo não fez como muitos cristãos que até hoje exigem os seus direitos. Porque muitos cristãos por aí, irmãos, não consideram que Jesus seja de fato assim tão soberano. Que Deus não pode chamar soberanamente alguém. Deus não pode fazer uso dos seus atributos para derrubar alguém, para cegar alguém, para transformar alguém, para chamar irresistivelmente alguém. Deus não pode exercer autoridade sobre aquilo que lhe pertence. Porque essas pessoas consideram que a liberdade do pecador é mais importante do que a soberania de Deus. E o pecador pode escolher ou rejeitar a Deus, mas Deus, o Todo-Poderoso, não pode escolher ninguém. Que Deus é esse? O pecador pode ser escravo do pecado, mas não pode estar debaixo da autoridade de um Deus soberano, que chama irresistivelmente. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras chama com um chamado irresistível. Então, essas pessoas, elas até dizem: olha, nós éramos escravos do pecado, mas agora nós não somos escravos de ninguém, não. Deus, ele não é tão soberano assim, não. É porque a gente escolheu ir para ele. Nós não estávamos tão mortos em nossos delitos e pecados. Mas a teologia de Paulo é diferente. Vê o que Paulo diz, irmãos, em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 15. Olha a declaração de Paulo, ele diz: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, isso o quê? Quando se concretizou o chamado na vida de Paulo, olha o que é que ele diz: eu não consultei nenhum ser humano. Tampouco eu subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Paulo está dizendo: olha, Deus me escolheu antes que eu nascesse. E ele me separou, ele me chamou para que eu pregasse o evangelho aos gentios. E quando ele fez isso, eu fui tomado de uma convicção
tão grande da existência desse Deus, que eu não fui consultar nenhum dos crentes que estava pregando o Evangelho. Jesus me chamou com uma vocação tremenda. Eu não subi para Jerusalém para pedir conselho aos apóstolos, aqueles que foram chamados antes de mim. Eu fui seguir o meu chamado. Eu fui fazer aquilo que o meu Senhor ordenou. É isso, irmãos. Graça irresistível. Graça soberana. A graça irresistível tornou Paulo o maior evangelista, o maior missionário, o maior pregador, o maior teólogo, o maior escritor do Novo Testamento. A graça irresistível mudou radicalmente a vida de Paulo. Eu não ia perguntar isso agora não, mas a graça irresistível tem mudado você? Porque a graça irresistível fez com que Mateus... Irmãos, imagine essa cena. Imagina você estar em uma repartição pública, em algum órgão do governo, e você foi lá para pagar os seus impostos, o cara está lá recebendo seus impostos, aí de repente chega alguém para aquele funcionário do governo e diz assim, segue-me. E aquele cara abandona tudo, do nada, e vai-se embora. Você consegue imaginar? Consegue imaginar a obra que Deus fez na vida desses homens? Consegue imaginar a obra que Deus fez na vida de Paulo? Transformar uma fera em uma ovelha. Transformar um inimigo de Israel, mesmo sendo irmão, judeu, aquele que era mal visto, que cobrava impostos, que roubava seus irmãos, transformar em Mateus o apóstolo. Aquele que antes tirava do seu povo, agora volta para o seu povo, porque ele tirava riqueza do povo, ele tirava dinheiro do povo, mas agora ele estava levando a maior riqueza que aquele povo nunca tinha visto. Deus tem feito isso na sua vida. Deus tem movido o seu coração e impulsionado a impactar a sociedade que você vive com a palavra do Evangelho. Deus tem feito isso na sua vida. Terceiro ponto. Por fim, nós chegamos ao terceiro ponto. Eu quero chamar a sua atenção para a resposta de Levi ao chamado de Jesus. Como eu já disse aqui, Levi, Mateus, assim como Paulo, assim como todo eleito de Deus, fez a única coisa que um eleito, ao receber o chamado eficaz, faz. Ele não resistiu. Ele seguiu. Ele obedeceu. A resposta de Levi ao chamado de Jesus mostra que ele, de fato, é uma ovelha de Jesus Cristo. Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É por isso que nós defendemos que Jesus Cristo, ele morreu para um determinado povo. Ele disse, as minhas ovelhas, aquelas que me pertencem, as que são minhas, elas ouvem. Eu conheço elas. Eu chamo elas pelo nome. E elas me seguem. Foi isso que Levi fez. A resposta de Levi foi imediata. Levi, filho de Alfeu, me segue. E ele seguiu. Então, com base em João 10, 27, a gente vê aqui duas características das ovelhas de Cristo.
A primeira é que elas ouvem o bom pastor. Elas ouvem o chamado. E isso traz muitas implicações. Elas ouvem a palavra de Deus. Elas são regidas pela palavra de Deus. Quando Jesus vem até a sua ovelha, a partir dali, a partir daquele chamado irresistível, assim como Levi, que não era mais aquele cobrador de impostos, mas agora um apóstolo. Cada um de nós, quando recebe esse chamado, você é chamado para não ser mais quem você era. Essas pessoas, essas ovelhas de Cristo, elas ouvem. Elas passam a ser regidas e guiadas pela palavra do pastor. Então, embora elas resistam ao chamado comum ou chamado geral, que é feito a todos os homens, elas não resistem quando o chamado é eficaz. Quando o chamado é soberano, elas não resistem. Irmãos, Deus tem um tipo de chamado que é o chamado geral. Em Mateus 11, versículo 28, diz assim: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É um chamado para todos. Todo mundo é chamado. Mas somente os eleitos são chamados de uma forma especial. Todos são chamados de forma geral. Mas os eleitos são chamados eficazmente, irresistivelmente. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mateus 22, 14. É a palavra de Deus. O jovem rico foi chamado, mas não deu ouvidos ao pastor, porque não era ovelha do seu rebanho. O bom pastor fala e as suas ovelhas ouvem. E a segunda característica das ovelhas de Jesus é que elas não apenas ouvem, mas elas seguem. O texto nos diz que elas deixam tudo para trás. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Você já parou para pensar também nas consequências que Mateus poderia enfrentar? Como assim ele tem uma obrigação? Ele tem um trabalho, ele trabalha para um inimigo poderoso. E aos olhos desse inimigo ele foi um irresponsável, deixou lá a coletoria e foi-se embora sem dar nenhuma satisfação. Deixa tudo. Isso fala de agir. Irmãos, isso fala de tomar posicionamento. Isso fala de colocar em prática a palavra de Deus. Colocar em prática o chamado de Deus. O chamado eficaz de Deus é uma expressão da sua soberania. E não há opção de resistência dos eleitos. Deus não pede conselho aos homens, nem se importa com o que eles pensam, mas oferece a sua graça soberana àqueles que Ele quer. João capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Portanto, não tem a ver com a liberdade dos homens, não tem a ver com os direitos dos homens, mas tem a ver com a glória de Deus. Não depende dos homens, mas depende somente de Deus. O chamado eficaz é irresistível para os eleitos de Deus.
eles não podem se opor à voz do Deus soberano. Não quando o chamado é eficaz, porque elas tiveram a sua natureza transformada. Morreu o velho homem. São novas criaturas. Quando o Deus soberano chama eficazmente, Ele mesmo produz em nós a obediência. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Isso é o que nós chamamos de graça irresistível. Vou me adiantar aqui, irmãos, que o calor está grande. Eu quero fazer algumas pequenas considerações sobre o que a gente falou nessa noite. Nós precisamos, à luz das doutrinas bíblicas, fazer algumas aplicações para a nossa vida prática. É muito bom quando a gente aprende a palavra de Deus. Mas é muito triste, mas é uma realidade que muitos crentes que tiveram acesso às doutrinas bíblicas, eles não aplicam as doutrinas às suas vidas. Eles acham que as doutrinas são apenas para serem debatidas, para serem aprendidas, para serem discutidas entre os irmãos. Como se as doutrinas bíblicas fossem apenas um enfeite para o seu linguajar. E depois de os irmãos se reunirem para debater e conversar sobre doutrina, cada um vai viver sua própria vida do seu próprio jeito, como bem quer, como se não tivesse um Senhor que fala, que chama e que exige que ele seja seguido. Existem pessoas que querem apenas a informação acerca da doutrina. Apenas a informação. Apenas o conhecimento. Apenas para o seu próprio ego. Talvez para se destacar de entre os outros de alguma maneira. Às vezes apenas para passar uma imagem de supercrente. Existem pessoas que gostam de aprender as doutrinas, de falar sobre elas. Então eles ouvem, eles falam, mas não aplica a doutrina na sua própria vida. E é um problema porque a graça irresistível, ela vem acompanhada, irmãos. Na verdade, Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu somente pela nossa salvação. Ele morreu pela nossa santificação. Ele morreu, ele pagou o preço, ele comprou para nós todas as bênçãos espirituais. A graça irresistível, ela vem acompanhada com a perseverança dos santos, que é um assunto que a gente vai ver no próximo domingo. Vem acompanhada. Uma das coisas que a gente não pode fazer é escolher alguma dessa doutrina que a gente gosta. Essas 5 doutrinas das quais estamos falando, elas são, irmãos, vou dar aqui um exemplo como quando você vai vestir uma camisa. Se você rejeitar, colocar o primeiro botão no lugar certo, nada mais se encaixa. E essas doutrinas, de fato, em nossas vidas, elas não podem ser apenas um enfeite no nosso linguajar. Não deve ser apenas para produzir uma emoção e a gente falar delas para os irmãos no trabalho ou em qualquer lugar. Mas
se elas não produzirem em nós nada, nós precisamos rever a nossa fé. A Bíblia diz que as ovelhas de Jesus ouvem e seguem o pastor. Será que seguir não caracteriza, não tem nenhuma implicação prática na nossa vida? A Bíblia diz que as ovelhas de Jesus, a primeira característica é o quê? Ouvir. Então vamos pensar um pouco sobre ouvir, sobre escutar. Ouvir significa dar atenção ao que se diz. Significa você usar o sentido da sua audição para receber aquilo que o bom pastor está dizendo. Significa tomar conhecimento. Significa demonstrar interesse. Significa você adquirir. Você colocar à disposição as suas faculdades sensoriais dos seus ouvidos para ouvir a voz do bom pastor. Ouvir, se interessar, entender, tirar dúvida, buscar conhecer. Participar ativamente numa busca por entender aquilo que ele diz. Se eu ouço, mas não entendo, que proveito tem? E seguir o pastor também implica, irmãos, tem implicações para nós. Seguir o pastor é viver de acordo com os comandos dele. É ir atrás dele. Ele vai na frente, comandando, dizendo por onde nós devemos andar. Nós sermos direcionados pela sua voz. Isso tem que afetar a nossa vida prática. Quais são as evidências de que a graça irresistível me atingiu, me alcançou? Eu ouço o que Jesus diz? Ou eu questiono a palavra quando me incomoda, quando ela vai afetar a minha vida prática e eu não quero sair dessa zona de conforto? Implica em sair da zona de conforto. É muito fácil a gente levar uma vida, dizer que é crente e ficar empurrando tudo com a barriga sem resolver o que tem que ser resolvido. Isso não é a característica de alguém que ouve o pastor e que segue o pastor. Nós precisamos avaliar as nossas vidas hoje. Mateus deixou tudo para trás. Paulo deixou tudo para trás. O que nós deixamos para trás? Será que nós temos a convicção de que nós temos um Senhor? Irmãos, ter um Senhor é ter um dono. Agora eu vou viver de acordo com o que Ele diz. E tudo aquilo que está fora daquilo que Ele diz na minha vida, eu sei que nós somos pecadores. Nós somos falhos. Mas, irmãos, que maravilha na vida de um crente. É quando a palavra de Deus fala com ele, naquela área da sua vida, ele olha para dentro do seu coração. E às vezes ele nem encontra força para mudar aquilo, mas ele corre aos pés do Senhor e pede graça para mudar. E ele age para mudar.
Porque quem tem o bom pastor tem um dono, tem um Senhor, tem uma voz para seguir. Nós devemos perguntar para nós mesmos todos os dias: a graça irresistível me alcançou? A graça de Deus que me alcançou está me transformando? Quantas e quantas vezes o nosso coração nos sabota? Ou quantas e quantas vezes, irmão, nós persistimos naquele erro, naquele pecado? Quantas vezes nós dizemos que abandonamos aquele pecado, mas a gente precisa que ele fique ali ao alcance dos nossos olhos, para a gente ainda flertar com ele. Quantas e quantas vezes na vida do cristão tem dificuldade em simplesmente seguir o pastor, sem olhar para trás? Os efeitos da graça irresistível na vida dos cristãos, eles são notados. Eles são vistos. Agora, o meu temperamento não pode ser mais eu. Eu não vivo mais para o meu próprio reino, eu vivo para o reino de Deus. Então, por sermos pecadores, vai ter dia, irmãos. Vai ter dias que a gente não vai sentir vontade de servir, de fazer o que é certo. Mas nós não vivemos para as nossas vontades. Vai ter dia que a gente não vai ter vontade de vir para o culto. Mas a gente vai ter toda a disposição para ir para algum lugar onde a gente vai se divertir. Isso não seria uma demonstração de que o mundo, as coisas do mundo, é mais atraente do que estar com os irmãos? A gente tem uma dificuldade no serviço. A gente tem uma dificuldade no evangelismo. A gente tem uma dificuldade de colocar as nossas habilidades para servir a Deus. Servir com excelência. Servir com alegria. Do mesmo jeito que a gente servia ao pecado antes. Então a graça está fazendo isso conosco. Precisamos refletir sobre isso. Semana que vem, a gente vai falar mais sobre isso. Semana que vem a gente vai abordar a doutrina da perseverança dos santos. Estejam todos aqui. Vamos orar para que Deus nos dê graça, para que a gente leve uma vida guiada pela voz do bom pastor. Que a gente abandone tudo aquilo que traz embaraço para a vida do crente. Amém? Glória a Deus. Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti. E nós sabemos que a graça que nos alcança é a graça que nos santifica. A graça que nos alcança santifica os nossos olhos, os nossos ouvidos, santifica a nossa boca, santifica o nosso jeito de pensar, santifica o nosso jeito de ouvir. Em algumas pessoas o Senhor faz isso um pouco mais rápido. Em outros, um pouco mais devagar. Mas nós sabemos que se a Tua graça alcançou alguém, esse alguém está sendo transformado de um grau de glória para outro grau de glória. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos irmãos
que aqui congregam. Tenha misericórdia. O Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, para que a gente, de fato, leve uma vida que glorifique a Ti. Que nós possamos nos colocar à disposição da voz do pastor, que é o Teu Filho, o bom pastor, o único pastor das nossas almas. Nós precisamos que o Senhor transforme cada área da nossa vida. Cada área da nossa vida, que nós venhamos colocar à disposição do Teu reino. Que venhamos negar a nós mesmos. Que cada um de nós venha exercer com sabedoria o papel que lhe cabe na sociedade, dentro da sua casa, em qualquer lugar onde ele estiver inserido. E que nós tenhamos alegria em Te servir, meu Deus. Porque nós olhamos para as Escrituras e vemos como os Teus eleitos notáveis Te serviram com alegria, se colocando muitas vezes em situações de risco, de morte, de apedrejamento, de cadeias. Mas a impressão que eu tenho é que quanto mais nos distanciamos dessas coisas, mais nós nos acomodamos. Até parece que a Tua igreja precisa estar direto no sofrimento. Precisa ser perseguida. Precisa passar por tribulações para se lembrar que tem um Deus. Nos ajude. Nos transforme. Nos transforme à imagem do Teu Filho. Ser conosco todos os dias. Que o Teu Espírito Santo nos convença todos os dias. Nos instrua. Traga arrependimento. Traga constrangimento. Traga transformação, abandono de pecado, abandono da cobiça, da lascívia, abandono da preguiça, abandono da inveja. Traga em nós, Senhor, o abandono de tudo aquele que traz embaraço ao Teu reino. Que todos os Teus filhos tenham uma noção de que existe uma autoridade suprema, superior sobre as nossas vidas. Que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos escravos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Teu nome, Senhor. Vamos louvar, irmãos. Deixa eu ver se eu acho a palheta aqui. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, para sempre, amém. Glória a Deus. Deus seja exaltado, Jesus Cristo seja glorificado. Oh Deus, nos santifica, nos fortalece em nome do Teu Filho, nos conduza para casa, meu Deus, para os nossos lares com a Tua palavra, com a voz do bom pastor em nossas mentes, e nos conduza por meio do Teu Espírito Santo a Te seguir, em nome de Jesus. Glória a Deus.